queridos ouvintes. Nesta gravação, gostaria de falar com vocês sobre o dízimo e uma pergunta que, na minha opinião, é muito importante. Vamos saber. Os judeus deram 10% de todo o dízimo que recolhiam ao templo? Ou seja, deram 10% ao templo ou deram uma porcentagem muito menor? Talvez vocês estejam se perguntando por que quero falar sobre o dízimo e por que quero tratar desse assunto. Porque em muitas igrejas se usa essa desculpa para arrecadar ou para que a gente dê 10% de toda a nossa renda para a igreja. Eu não estou dizendo que essa é uma decisão ruim ou errada, mas usar uma desculpa geral, dizendo que foi assim que os judeus davam no templo, eu vou mostrar para vocês que os judeus não davam 10% no templo, mas sim uma porcentagem muito menor. E para isso, para esclarecer melhor, para que vocês entendam quanto os judeus davam no templo, vou ler para vocês algumas passagens que se encontram em Números. Então, começando pelo versículo 21, vejam o que diz aqui. Aos filhos de Levi dou como herança todo o dízimo em Israel, pelo serviço que eles prestam, pelo serviço da tenda do encontro. Então, os judeus tinham que juntar o dízimo e dar aos filhos de Levi. Mas nem essa porcentagem era de 10%, porque no 7º ano não se dava o dízimo. Então, o dízimo era dado apenas nos primeiros 6 anos. Então, isso significava que não era 10%, mas sim, em relação a cada ano, era apenas 8,57%. E não vamos esquecer que os filhos de Levi não existem mais hoje. Era uma lei, era uma organização que Deus decidiu fazer e esses filhos de Levi não tinham herança, não tinham nem terra. E não, ele não deu parte de Israel a eles. Então as outras 11, porque eram 12 tribos, as outras 11 tribos tinham que sustentar uma tribo e todo ano davam o dízimo, exceto no 7º ano. Então, basicamente, em relação a cada ano, os judeus juntavam 8,57 para os filhos de Levi, mas não podemos esquecer que esses filhos de Levi não existem mais hoje. E esse dízimo também tinha um nome, e esse nome era Masar-Rihon. Então, Masar-Rihon era o dízimo recolhido todo ano durante 6 anos para os levitas. E no 7º ano, esse dízimo também não era dado. Então, basicamente, para cada ano havia um dízimo que significava 8,57 para os levitas. Mas vamos ver quanto dinheiro chegava ao templo e, para entendermos quanto do dízimo dos judeus chegava ao templo. Vou ler para vocês mais uma passagem que se encontra em Números, capítulo 18, versículo 26. E veja o que diz para falar aos levitas e dizer a eles quando vocês receberão dos filhos de Israel o dízimo que eu dou a vocês da parte deles, como herança de vocês. Devem tirar dele primeiro uma oferta para o Senhor, ou seja, a 10ª parte do dízimo. Então, o que isso significa? Que no templo não eram os judeus que pagavam, mas sim os levitas do dízimo que recebiam dos judeus, daqueles 8,57, a 10ª parte, os levitas tinham que dar ao templo. Então, isso significa, eu fiz um cálculo, e isso dá menos de 1, então, do que os judeus davam aos levitas, só 0,87 chegava. Então, para responder a uma pergunta simples, qual porcentagem o templo recebia do dízimo dos judeus? Era 0,87, então não era 10. Mesmo que se chamasse dízimo, era só 0,87, porque era 1 do dízimo recebido pelos levitas, só 1. Ou posso até te dar o nome dela, do dízimo Maser-Rihon, que era 8,57, só 1, então isso significava 0,87.
de tudo o que os judeus davam aos levitas chegava ao templo, então era muito pouco. Vemos que Deus também se importa com o nosso dinheiro. Ele não quer que façamos esforços extraordinários, ou seja, os judeus não receberam uma taxa extraordinariamente alta, então apenas 8,7 chegava ao templo. Vamos esclarecer ainda mais. Quero dizer para vocês que havia 3 tipos de dízimos. Havia um dízimo chamado Maser Sheni, um dízimo chamado Maser Ani e outro dízimo Maser Rihon. Sobre Hazel Mihon, Maser Rihon, já falei para vocês. Era 8,57 para os levitas, mas hoje não existem mais levitas. Hoje não existem mais pessoas a quem Deus disse para não trabalharem mais nada e viverem do nosso dízimo. Isso só ocorreu no Antigo Testamento. Então vamos ver que dízimo ainda existe. Os outros 2 dízimos, Maser Sheni, eram dízimos que se juntavam no primeiro e no segundo ano. E esse dinheiro era como, se pensarmos em como é hoje em dia, era como um dinheiro para férias. Era um dinheiro que todo judeu comum tinha que gastar diante do Senhor, para que ficasse satisfeito, tivesse um bom coração e agradecesse ao Senhor pela vida que levava. Então, os primeiros 2 dízimos, no primeiro ano e no segundo ano, eram acumulados como dinheiro de férias, e isso representava. No 7º, o dízimo não era acumulado, e no 3º ano, havia outro para os pobres, anos de descanso. Então, em relação a cada ano, isso significava 5,71 então de tudo o que os judeus acumulavam como dízimo era 5,71. Era um dinheiro de férias. E vou voltar a isso, para que vocês vejam como Deus fez de forma interessante para que os judeus aproveitassem o que acumulavam. Então, no 3º ano, era recolhido outro dízimo, chamado Maser Ani, que era dinheiro para os pobres e para os levitas, porque os levitas também eram pobres. Então, a cada 3 anos, havia esse dízimo que era dado aos pobres e aos levitas. Então, vamos repetir. Então, havia 3 dízimos, Maser Sheni, que representava 5,71 e era dinheiro de férias dos judeus. Vamos voltar a isso. Havia o dízimo Maser Ani, que também era feito no 3º ano, mas no 7º ano não era dado, então era sempre no 3º ano. Eram recursos para pobres, necessitados e levitas, equivalendo a 2,87 por ano. E havia também o dízimo Maser Rihon, que era 8,57, mas hoje em dia não existem mais levitas. Hoje em dia não existem mais levitas, então essa parte não existe mais. Deus não nos disse mais, como parte de nós, para não trabalharmos nada e vivermos com o dinheiro que recebemos dos outros. Deus no Novo Testamento não diz isso. E se olharmos para o apóstolo Paulo, vemos que ele trabalhava e fazia tendas justamente para não ser um peso para as igrejas. Então ele trabalhava e fazia tendas, vendia essas tendas e com o dinheiro que juntava, usava em suas missões. Então ele não era um peso para as igrejas, Mas vamos voltar ao assunto. Então eu gostaria de falar mais sobre o Maser Sheni, sobre aqueles 5,71 que o povo de Israel juntava para o seu dinheiro de férias. E é isso que eu quero ler para vocês, para que vejam que o nosso Deus se importava com os judeus, para evitar que ficassem estressados e não aproveitassem o dinheiro que ganhavam. E deixem-me ler para vocês 4 versículos, mesmo que sejam mais longos, mais difíceis, mas vocês vão entender o quanto como esse dízimo era usado para que o judeu ficasse alegre diante do Senhor. Vejam o que diz no versículo 23. E comerás diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para estabelecer o seu nome, o dízimo do teu trigo, do teu vinho novo, do teu azeite, e os primogênitos do teu gado e do teu rebanho, para que aprendas a temer sempre ao Senhor teu Deus. Versículo 24.
talvez quando o Senhor teu Deus te abençoar. O caminho será muito longo para que possas levar o teu dízimo até lá, por causa da grande distância do teu lugar que o Senhor teu Deus escolherá para ali colocar o seu nome. Então, deves converter o dízimo em prata, pegar essa prata em tuas mãos e ir ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E veja o que deve ser feito com essa prata, esse dízimo que o judeu deveria transformar em prata e ouro. Veja o que diz o versículo 26 ali. Para comprar com essa prata tudo o que desejares: bois, ovelhas, vinho e bebidas fortes, tudo o que desejares para comer diante do Senhor teu Deus, e para que te alegres tu e tua família. E agora eu venho com uma pergunta. Quantos de vocês já ouviram na igreja, pregarem sobre esses versículos? Quantas vezes vocês ouviram seus pastores, seus professores dizendo que vocês precisam juntar algum dinheiro? Ou Deus ensinou o povo de Israel a juntar 5, 7 de tudo o que produziam e a se alegrar com esse dinheiro em uma espécie de férias para ir onde Deus os chamar? Então, praticamente, para Jerusalém. Porque tudo o que estou lendo aqui, o templo de Jerusalém, ainda não estava construído. Então, quando o templo fosse construído, você deveria pegar aquele dízimo, ir para Jerusalém. E o que fazer? Comprar algo para você com esse dízimo? Tudo o que você quiser comprar. Ovelhas, bois, vinho, bebidas fortes, tudo o que você quiser comer diante do Senhor, seu Deus, e se alegrar você e sua família. Quantas vezes vocês já ouviram esses versículos sendo pregados na igreja? Eu digo para vocês, sou bastante velho, bastante experiente, e nunca ouvi esses versículos sendo pregados. O que Deus está ensinando aqui? Assim, não devemos juntar tanto só para nós, mas também separar um pouco e irmos de férias. Vamos nos alegrar diante do Senhor pelo trabalho que realizamos. E quanto Deus disse aos judeus? 5, 7. Então, o que isso significa? Se você ganha 1.000 euros por mês, 5,7 deve guardar. Então, isso significa 57 euros. Se você ganha 100 euros, 5,7 deve guardar para as suas férias. Se você juntar 1.000 euros, são 57 euros. Se ao longo de um ano você juntou 12.000 euros, isso significa que 570 euros devem ser para as suas férias. Então não trabalhe até a exaustão e coloque todo o seu dinheiro em casas, em carros, em dinheiro para os pobres. Não está dizendo para esquecermos dos pobres, mas fala de uma porcentagem muito maior. Coloque para as suas férias e compre tudo o que quiser com esse dinheiro. E se alegre para que seu coração esteja satisfeito diante do Senhor e se alegre você e sua família. Então vemos que Deus cuida de nós, inclusive nesta vida aqui na Terra. Ele não quer que fiquemos estressados e trabalhemos o tempo todo, sem férias, sem nos alegrarmos no nosso Senhor. Então pensem bem, ele fazia o judeu tirar até da casa, do carro, dos investimentos, de tudo, para separar 5,7% todo ano e usar esse dinheiro como dinheiro de férias. É para se alegrar diante do Senhor, não para ofertar no templo, que era diferente. Era só 0,87, muito pouco, e 5,7. 5,7, espera aí, estou esquecendo. Então, 5,71 era o dinheiro das férias e também para os pobres e levitas ainda tinha mais a cada terceiro ano. O dízimo do terceiro ano, que se chamava Maser Ani, era de 2,86. Muito pouco. Então, não vamos esquecer que não temos mais levitas. Só temos pobres. Então, 2,86 podem ir para os pobres. Isso era o que o Senhor Deus pedia aos judeus. Mas não vamos esquecer do dinheiro das férias, o dízimo que se chamava Maser, Sheni 5,75,771. Portanto, vemos que Deus cuida de nós e não coloca fardos muito pesados sobre nossos ombros, mas Ele quer que nos alegremos no meio do nosso trabalho. E os fardos que Ele coloca não são difíceis de carregar, Portanto,
Se alguém usa a expressão deem o dízimo à igreja, sim. Então eu não digo que as igrejas não podem decidir. Os pastores, presbíteros e os outros que decidem na igreja, eles podem decidir que se dê uma certa quantia para uma igreja, mas não devem usar a desculpa de deem o dízimo, porque o dízimo para o templo era de apenas 0,87 por ano. E vamos ver o que isso significa. Para cada 100 euros, você deve dar 0,87 euro, ou seja, nem chega a 1 euro. A cada 1.000 euros de 8,7 euros, para 12.000 euros, 87 euros. Para 12.000 euros, 87 euros por ano. Então era uma quantia, espero não ter errado, era uma quantia muito pequena em comparação com as outras. Então a parte que cabia ao templo era 0,87 de tudo o que o judeu ganhava, e a parte que cabia, o dízimo, que era para as férias dele, para ele se sentir bem diante do Senhor, ele e a família dele, era de 5,71. O dinheiro para os pobres era de 2,86, então não eram quantias grandes. Eu agradeço por terem me ouvido e espero que o que contei para vocês seja útil nas decisões que vocês precisam tomar nesta vida. E não se esqueçam do dinheiro das férias. Juntem dinheiro para as férias, fiquem com o coração alegre diante do Senhor e agradeçam ao Senhor pela vida que Ele lhes deu nesta terra. E não se esqueçam que esse dinheiro das férias era usado para toda a família e para a família estendida. Era uma espécie de celebração, era uma espécie de festa. E esse dinheiro era chamado de dízimo. Isso se chamava Maser Sheni. Maser Sheni. Obrigado por me ouvirem. E que Deus os abençoe em tudo o que fizerem na vontade dele. Amém? Muito obrigado.